Mais uma polêmica para a gente pensar. Bem de família, via de regra, é impenhorável. Bem de família vamos entender como sendo aquele imóvel que é utilizado pela família, é o único bem imóvel que é utilizado pela família como moradia, como residência. É a garantia constitucional da dignidade humana, da moradia, né? Com fundamento na lei, ele é impenhorável. Então, ele não pode ser atingido para pagamento de dívidas. Há hipóteses legais que excluem essa impenhorabilidade. A questão é, acidente de trânsito com vítima, a indenização, né, numa ação condenatória, né, onde há a condenação daquele que deu causa ao acidente a indenizar a outra parte, essa indenização pode penhorar bem de família? Pode penhorar a única casa daquele que cometeu o acidente e foi responsável por ele? É justo? Eu vou abrir a palavra para o Lucas explicar para a gente um pouquinho sobre as hipóteses de impenhorabilidade e de quebra da impenhorabilidade do bem de família, só para a gente entender em que atmosfera nós estamos. Então, para a gente um pouco comentar sobre a questão das exceções, né, da impenhorabilidade, é importante falar o que seria, por exemplo, um objeto de penhora, né, conforme estabelece a Lei 8.009 de 90. Aqui em seu artigo 1º, por exemplo, a lei vem trazendo que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciário ou de qualquer outra natureza contraída pelos cônjuges, pelos pais, pelos filhos, salvo, né, nas hipóteses previstas em lei. E quais seriam essas hipóteses? É onde o artigo 3º vem regrando as exceções à impenhorabilidade, né? Então, o artigo 3º da mesma lei, ela vem trazendo que a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução fiscal, civil, previdenciário, trabalhista ou de qualquer outra natureza, salvo se pelo motivo de crédito decorrente de financiamento destinado à construção ou aquisição de imóvel, no limite do crédito e acrescidos e acréscimos, né, constituídos em função do respectivo contrato. Aí o inciso 3º vem trazendo que aquele que é credor de pensão alimentícia, né, que é o que mais a gente ouve falar, onde mais se aplica essas exceções, em caso de devedor de alimentos, por exemplo, que daí nesse caso, provavelmente se ele não cumprisse, né, com esse débito alimentar, seria possível então penhorar o único imóvel, né? O devedor de alimentos, a gente tenta a prisão dele, não conseguiu, vamos penhorar. Aí às vezes ele fica lá, né, todo sossegado, só tem uma casa não só, vai penhorar, né, essa daí não vai penhorar. Vê na internet. Engano seu, meu amigo, vai rodar a casinha, né? E também o inciso 4 vem falando para cobranças de impostos predial, territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar, né? O inciso 5 vem trazendo a questão da execução de hipoteca sobre imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou por entidade familiar. E para finalizar os últimos dois incisos, o 6º vem trazendo por ter sido adquirido com produto de crime, né, ou para execução de sentença penal condenatória, ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. E o 7º vem trazendo por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. É interessante, né, que o legislador, quando criou, né, quando pensou, né, nessa lei, ele veio primeiro veio estabelecendo, né, o que seria considerado bem impenhorável, né? Então ele tentou proteger a entidade familiar, né, garantindo a dignidade da pessoa humana. No entanto, também trouxe as hipóteses que tem exceção, que é justamente, como a gente vai debater a questão dos casos envolvendo acidente de trânsito, né, ato ilícito, que também vai cair na questão na dignidade humana, agora pela parte acidentada, né, aquela que foi vítima desse ato ilícito. E essa última hipótese que você trouxe também, Lucas, é interessante a gente observar que o rol é taxativo, certo? É um rol que ele não traz muitos elementos,
e é onde nós vamos entrar hoje a discussão grande, né, com relação aos acidentes de trânsito. E nesse último que você leu, com relação à fiança, né, nos contratos, também tem interpretação, tá? Porque a gente tem uma corrente majoritária no sentido de que a fiança nos contratos de locação comercial não tem capacidade para violar, né, para derrubar ali a blindagem, né, essa proteção do bem de família, né? Agora, a empenhorabilidade, né, ela não supre, não viola essa empenhorabilidade. Só nos contratos de locação, onde a gente está fazendo uma locação, por exemplo, para residência, para fins residenciais. Comercial, não. Percebe que a norma, ela deixou aberto, né? Deixou abertas as interpretações, né? E a jurisprudência, cabe à jurisprudência, e nesse aspecto até eu valido, cabe à jurisprudência fazer essa interpretação. E exatamente tem que ter essa interpretação, porque senão a gente vai estar naquele rigorismo de aplicação só da lei e vai afastar da justiça, que é o que a gente está buscando, né? Então vamos buscar o que é justo dentro da aplicação da lei, né? Aí entra o tendão de Aquiles, né, gente? Porque o que nós vamos tratar hoje? Justamente da questão havendo ato ilícito. Um exemplo, um acidente de trânsito, onde gera vítima, essa vítima fica inviabilizada ali de trabalhar, né? Ou seja, ela não vai conseguir mais, por exemplo, ter rendimento em razão dessas lesões causadas pelo acidente. E daí entraria se seria justo. Então, o único imóvel desse causador, né, desse acidente, ser penhorado para pagamento de futura indenização não paga, né, ou fraudada. Então, acho que seria e vai entrar nesse debate, acho que dá pra gente discorrer bem, né? Porque assim, vamos lá, vamos destrinchar para quem não é da área jurídica e tá hoje querendo entender um pouquinho essa questão das indenizações. Quando a gente fala de reparação de danos, a gente está falando de reparação de danos de uma forma ampla, né? Então, a gente tem ali tanto o patrimônio moral da pessoa, né? Aquele patrimônio não palpável, né? Então, que a gente chama de dano moral. Hoje as pessoas falam bastante, eu vou pedir um dano moral, uma indenização por dano moral. Então seria a imagem, a honra, né? Como a pessoa se sente, a esfera íntima de sentimentos dela. Ela é protegida constitucionalmente, a honra. Então, quando ela é violada, ela é maculada, cabe indenização. Né? Assim como cabe a indenização também quando a gente tem um prejuízo material em uma determinada coisa e quando a gente também deixa de ganhar alguma coisa em razão da ação de alguém, né? De um ato ilícito. Então a gente está assim, e é importante a gente pensar nessa questão, ato ilícito, né? Porque a gente tem a questão das excludentes de ilicitude. Imagine, você vai, quebra a porta da casa de alguém para entrar lá dentro e retirar essa pessoa de lá porque a casa tá pegando fogo, você vai salvar a vida dela, depois ela entra com uma indenização da porta. Não faz muito sentido, né? Então a gente está falando de ato ilícito. Então, tem também aquilo que a gente chama de dano material, né? Como dano emergente, aquilo que eu perdi já materialmente agora, e o lucro cessante, que é aquilo que eu poderia ter ganhado, não fosse a ação daquele agente que cometeu o ato ilícito, e deixei de ganhar por conta dele. Tem que ter aí aquilo que a gente chama de nexo de causalidade, ou seja, se eu suprimir a ação daquele que deu causa àquela situação, o dano tem que sumir também. Se eu suprimir a ação e o dano permanecer, significa que não existe uma ligação, não existe um nexo de causalidade entre aquela ação e o resultado danoso, então não caberia indenização. Feito esse panorama, para quem não é desse universo jurídico, para entender, então a gente pode falar assim, eu tive um acidente de carro, o que eu posso pedir de indenização em razão desse acidente de carro? O conserto do carro, eu posso pedir os dias de trabalho que eu perdi, que eu não pude trabalhar, né? Eu posso pedir, por exemplo, dentro do carro tinha algum objeto, o carro pegou fogo, também estragou, também eu perdi o que estava dentro do carro. Mas existe também uma esfera muito maior, por exemplo. Imagine que a pessoa perdeu não só aqueles dias de trabalho dela, mas ela perdeu os futuros dias de trabalho dela, porque ela perdeu a capacidade de trabalhar. Ela pode perder essa capacidade de trabalhar de forma total ou de forma parcial e permanente, certo? Se ela perde de forma parcial,
indenização que hoje a gente chama de pensão vitalícia, mas que está dentro dessa esfera dos danos materiais, essa indenização ela tem que ser proporcional a essa perda. Então eu perdi 50% da minha capacidade de trabalhar. Então eu tenho direito a receber como indenização de forma vitalícia, porque eu não vou mais recobrar essa capacidade, esse 50% do meu salário, né? Aí eu perdi 100%. Tenho direito a receber desta pessoa que deu causa a esse prejuízo 100% do meu salário de forma vitalícia. Né? E não se confunde com a aposentadoria, tá? Ah, mas a pessoa, ela perdeu a capacidade e ela foi aposentada por invalidez, então não precisa indenizar. A aposentadoria tem a ver com a relação contratual entre o contribuinte e a autarquia previdenciária. Nada tem a ver com o dano que aquela pessoa deu causa pelo seu ato ilícito, tá? Então, assim, uma aposentadoria não substitui o dano que a pessoa sofreu em razão da conduta de outra pessoa, tá? Então, tecemos esse panorama todo. A questão é, dentro desse rol que o Lucas leu, não existe nada sobre acidente de trânsito, não existe nada sobre ato ilícito, né, Lucas? Mas existe algo sobre pensão alimentícia. E aí? Num acidente de trânsito, é possível penhorar a casa de alguém para pagar os danos, gente? Eu entendo como perfeitamente possível, porque assim, conforme a gente leu, né, o artigo 3º, quando ele fala da questão que é possível em casos de pensão alimentícia, ele não atribui a causa da pensão alimentícia. E se a gente tratar a lesão causada pelo acidente e aquela pessoa que ficou inválida, se a gente configurar essa pessoa como possível de receber alimentos, que a gente chama aí de pensão vitalícia, seria em caráter alimentar, porque ela não vai restar impossibilidade de trabalhar, então essa indenização teria caráter alimentar, aí a gente entende, né, eu entendo pelo menos que seria perfeitamente possível enquadrar, né, esse caráter alimentar em razão do acidente nessa exceção, né, de pensão alimentícia estabelecida no artigo 3º. É exatamente isso que está sendo o posicionamento majoritário dos tribunais do STJ, né? Então, por exemplo, se o imóvel daquela pessoa que cometeu o acidente for utilizado para o ganha-pão dele, mesmo sendo bem de família, poderia ser bem? Se aquele imóvel é utilizado como ganha-pão, vamos imaginar que ele tem ali uma lojinha na garagem. Uma loja, um restaurante, algo do tipo. Poderia ser penhorado? E ele mora lá dentro, né? Ele mora lá. Essa questão ela é polêmica, né, Lucas? Por conta do artigo 1º da lei, né? Então, é polêmica, no entanto, ela foge um pouquinho da lógica, né? Se a gente considerar que seria um estabelecimento comercial, então ele de alguma forma tem uma renda. Para que ele utilizaria esse estabelecimento comercial? Para só ter prejuízo? Então, de alguma forma, ele tem dinheiro, né? Tem valores entrando. Com isso, a gente poderia, por outro lado, utilizar outros meios para pagar esse tipo de indenização, que é com base, por exemplo, de uma penhora de faturamento dessa empresa. E com fundamento na menor onerosidade para o devedor, né? Que está sendo executado. Mas aqui o que o João trouxe é uma questão nevrálgica, porque o primeiro artigo que o Lucas leu, ele fala o imóvel residencial próprio do casal. Aí a gente tem aqueles imóveis que a gente pode chamar ali de mistos, né? Você mora lá, mas também é sua fonte de renda. E aí você vai abrigar um alimento para um, desabrigando o alimento de outro, né? Isso é uma realidade da pessoa brasileira, porque a gente vê muito esse comércio de bairro mesmo, que são realizados geralmente dentro da garagem da casa da pessoa, que é um ganha-pão, né? E isso não seria uma preocupação. Sim, sim, exatamente, porque daí não adianta a gente querer suprir a necessidade alimentar de alguém retirando o alimento de outro, né?
Óbvio que a gente está falando aqui de uma situação, por exemplo, em que você está tirando, inclusive, a casa própria da pessoa. Mas tirar a casa própria não é... Às vezes a pessoa consegue, por exemplo, com o rendimento dela, alugar algum outro lugar. Ou até financiar um outro lugar, comprar um outro lugar. Mas se ela não tem rendimentos, daí se a fonte alimentar dela era aquela, de fato a gente está aqui com um conflito, né, de normas, né, com um conflito vamos por princípios, né, que ambos ali constitucionais, né, tinha garantia à vida com relação aos alimentos, não é um conflito entre garantia à vida e garantia da moradia, né, mas os dois são garantias à vida. E o João trouxe realmente um tema que a gente precisa pensar, porque nesse aspecto talvez não fosse justo, porque a gente está descobrindo um santo para cobrir outro, né? Sim. Eu entendo que, no meu ponto de vista, seria justo sim se tivesse o causador fosse dolosamente culpado. Um exemplo embriaguez, passou no sinal vermelho. Uhum. Eu acho que sim. Que também acontece que, às vezes, a pessoa errar uma marcha, alguma coisa assim, e derrubar um motoboy. Tudo bem, né? Causou mal também, mas não da mesma forma que um cara que sabe que é proibido beber e dirigir e o fez. Então eu acho que poderia sim, mas teria que atender alguns requisitos. Eu tenho uma situação às vezes de mal súbito também, sim, né, no trânsito. Não determinar só os crimes de forma dolosa. Exato. E tomar até cuidado com a questão da embriaguez, que tem a questão da inimputabilidade, né, que caso fortuito, força maior, e às vezes o cara ele foi forçado a beber e acabou não agindo dolosamente, né? Porque não foi algo que ele quis cometer. Então, perfeita colocação, João. Muito bem lembrado. Existem situações, né? Hoje em dia tudo pode acontecer, sim, né? A gente está num nível que... A faculdade, o pessoal sempre falava, os professores lembravam do licorzinho de bombonzinho e tal. Sim. Sinceramente, não acredito muito não, né? Mas é possível, né? A gente também tem que fazer uma distinção, acho que, né, que a gente está aprofundando aqui, que é aquela distinção de o provocador, né, do acidente, a pessoa que deu causa ao acidente, ele ser uma pessoa física ou ser uma pessoa jurídica, né? Porque a gente pode estar falando, por exemplo, de um motorista de ônibus que atropela uma criança, que atropela um motociclista, né? E esse motorista de ônibus, ele está ali com uma empresa, né? Nesse caso, a responsabilidade é objetiva. Então, a gente não vai estar tratando de culpa, né? Igual a gente está falando aqui de observar a conduta do motorista, né? E aí, no caso da empresa, não vai estar falando também de bem de família, né? Então, quando a gente entra nessa esfera que vocês estão trazendo, sobre análise de culpa, a gente vai realmente para essa esfera do individual, da pessoa física. Porque a pessoa física, ela responde por culpa, né? Tem que haver a demonstração da imprudência, imperícia ou negligência, que é diferente das relações onde a responsabilidade é objetiva e você dispensa a comprovação de imprudência, imperícia ou negligência, basta a existência do dano, o nexo de causalidade e o ato ilícito. Só uma dúvida, no caso do motorista de ônibus, que ele assume totalmente o risco, seria o caso de fazer a despersonalização da pessoa jurídica? Então, se a pessoa jurídica é condenada a indenizar, ela não tem recursos próprios, a pessoa jurídica, né? Ela não tem recursos próprios para fazer o pagamento desse débito, aí sim, esgotadas todas as tentativas de localização de patrimônio, justifica-se o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para tentativa de encontrar patrimônio no nome dos sócios, né? Aí a gente poderia também cair na questão do bem de família novamente, porque aí o sócio é pessoa física, né? E o que acontece, na verdade, né? Não é uma situação tão comum. A desconsideração da personalidade jurídica, ela demanda
que tenha ali uma aparência de tentativa de violação de direito de credores, de direito de terceiros, né? Porque a pessoa jurídica, ela é uma personalidade, ela tem seu patrimônio, ela tem suas operações, suas responsabilidades pessoais, principalmente numa empresa limitada, por exemplo, né? Então, o patrimônio dos sócios, ele é preservado exatamente por isso, porque as ações da pessoa jurídica, elas são ações no contexto empresarial que nada tem a ver com a pessoa física do sócio. No entanto, quando a gente tem, por exemplo, e é muito comum, né, aquelas situações em que a empresa tira o patrimônio da pessoa jurídica para não honrar os seus compromissos e passa para o nome dos sócios, ou até da esposa de um dos sócios, por exemplo, né? Que o pessoal chama popularmente de laranja, né? Usa um laranja. Nessas hipóteses, sim, é possível que a gente peça a desconsideração da personalidade jurídica e chegando no patrimônio desse sócio, ele vai falar, não, peraí, aqui é bem de família e tal. Bem de família cuja empenhorabilidade não é observada, é suspensa, em se tratando de caráter alimentar dessa verba. Então, em resumo, né, aquele que ficou com sequelas, que não consegue trabalhar, como é que a gente ganha o sustento? Como é que eu como, né? Como que eu me alimento? Eu garanto as minhas necessidades? Trabalhando. Se eu não consigo trabalhar, tudo aquilo que eu deixei de ganhar naquele título ali, que o outro vai ter que me reparar, tem caráter alimentar. Então, assim, entendo que seja justo, efetivamente, né, com relação à penhora. Até porque o outro precisa viver. O caráter alimentar da verba é isso, eu preciso viver. É o direito à vida. Né? Só pegando um gancho nessa questão, né, de utilizar laranja, estava vendo uma decisão até que recente do STJ, de 2021, e nessa situação o empresário, né, antes de constituir a empresa, ele transferiu alguns dos imóveis que ele tinha em propriedade, automóvel que tinha em propriedade, tudo para a filha. E um desses imóveis ele colocou como usufrutuário, só que de titularidade da filha. E quando a empresa foi considerada devedora, né, e ele não honrou com esses pagamentos, foi feito, né, todas essas pesquisas, foram atrás das matrículas dos imóveis e verificou-se que ele era usufrutuário de um desses imóveis, né. Nessa situação, a juíza considerou, né, como simulação. Então, aí vem, eu não vou me recordar agora o artigo, acho que é 168 ou 162 do Código Civil, que daí ele vem tratando da questão de simulação e vem dizendo que, nesses casos, independente, né, do tempo que se leve, esse tipo de ato é considerado nulo, né? Então, por mais que tenha passado mais de 10 anos já dessa transferência, dessa, entre aspas, ocultação de patrimônio, é possível anular, né? Considerando se ficar demonstrado que houve uma simulação, uma fraude contra credores para ocultar patrimônio. Perfeito, a partir de uma ação declaratória de simulação, né? E não é tão difícil, viu, como parece provar, né? Porque a gente tem, por exemplo, muitas situações em que o empresário ele faz a transferência do imóvel, mas ao mesmo tempo ele deixa lá no cartório uma procuração com plenos poderes para ele vender o imóvel dessa outra pessoa. Sim. Né? Então você já vê ali, os elementos já trazem, né, essa aparência. O tal do laranja também, você sempre vê que movimentos bancários são feitos para conta desse laranja. Então é simples, né? Você vai comprar um produto. Descobre que ele tem que fazer um pagamento por Pix. Você vai fazer o pagamento por Pix no nome de quem? Não é do empresário, nem do CNPJ, é do laranja. Pronto. Para onde está indo o dinheiro da empresa? Para a mão do laranja. São situações assim que, investigando com um pouquinho mais de dedicação, a gente consegue demonstrar realmente essa simulação. Demonstrou a simulação, entrou no patrimônio do sócio ou até do laranja, aí a gente cai novamente na questão da empenhorabilidade do bem de família poder ser suprimida em se tratando de caráter alimentar das verbas indenizatórias ali a que essa pessoa foi condenada.
é um universo enorme, né? A gente vê que é um universo enorme. Mas realmente assim, pensando sobre a impossibilidade da outra pessoa de retomar sua vida e trabalhar, evidentemente que a penhora do bem de família é justa. Viável, né? Viável. E ela também, ela entra na execução, né? Então, assim, se não houver acordo, se não houver a proposta, né? Talvez seja uma pessoa que tenha condições de arcar com isso, de prestar essa ajuda, né? De prestar esse socorro sem mexer nos bens. Então, assim, eu não consigo olhar que isso é injusto. Pra mim não é, porque ela zera antes, né? As alternativas, pra então voltar àquela coisa da balança de novo, do justo pra todos. Então, se a pessoa tem algum seguro, alguma coisa que possa... Por isso que é importante ter seguro de vida, ter seguro... seguro do patrimônio, né? A blindagem, né? Até, né? Interessante. Sim. Porque acidentes acontecem e a gente precisa resolver. E essa é uma hipótese final, a penhora do imóvel de família, né? Sim. Estava ontem mesmo acompanhando um caso na delegacia. E é um caso com repercussão na internet, né? E aí o douto delegado lá, tecendo os comentários dele, que me fez pensar muito também como nós estamos mudando como sociedade, né? Porque agora a gente tem que começar a pensar de uma forma, com uma responsabilidade coletiva. Não é só uma responsabilidade na esfera onde eu vivo, com meu pai, minha mãe, meu irmão, meu esposo, meus filhos, meu vizinho, mas também uma esfera coletiva. Quando a gente fala de internet, por exemplo, né? Uma bobagem que você coloca pode repercutir negativamente, não para a pessoa só que leu, mas para uma coletividade. A gente está falando hoje, por exemplo, de crimes que são cometidos em vários outros lugares porque as pessoas se estimulam vendo coisas na internet. Até programinhas, né? Aqueles joguinhos de internet também. Então, o quanto aquilo pode repercutir negativamente, né? Numa esfera imensa, que a gente não tem nem noção de onde pode chegar, né? Então, a nossa responsabilidade, o nível de responsabilidade que a gente está tendo que assumir agora como sociedade é um nível muito mais amplo, né? É um nível de realmente eu assumir a responsabilidade para não causar danos e se eventualmente eu vier a causar danos, que eu tenha a honradez, a decência de propor, né, Lidy, igual a Lidy estava falando, meios menos danosos para mim, para indenizar, e não chegando a ser possível nenhum desses meios, então, com efeito, a penhora do bem de família alcança aí o mínimo de justiça, né? Sim. Para poder fazer frente aí essa necessidade, né, gente? Até porque essa pessoa ela fica impossibilitada de alcançar seus meios, até mesmo do próprio sustento da família. Exatamente. Então, assim, até onde esse bem vale mais que a dignidade da pessoa. Exatamente. De sustentar a própria família. Exatamente. Né? Então, tá aí o pontinho. É justo? É justo? Agora ficamos aí aguardando, inclusive, dos ouvintes, né? De quem acompanha o nosso canal, a sugestão aí com relação à temática, problemática que o João trouxe, né? Que a gente ficou aqui, nossa, vamos estar tratando do mesmo princípio, né? Do mesmo bem jurídico que precisa ser protegido, que no caso é a vida, através dos alimentos, né? E a gente vai estar utilizando um alimento para cobrir outro alimento, né? Então fica aí a pergunta. Não dá para, de repente, uma hipótese seria a penhora parcial, né, do bem de família. Sim. Mas fica aí aberto para a gente pensar em caminhos de justiça, né? Afinal de contas, o objetivo do nosso canal é a gente descobrir, é justo?